Eu queria te perguntar, Rubens, vamos aí pra parte de concurso. Cara, eu quero que você fala de técnicas de estudo que você utilizou, como que você estudava, qual que era seu critério, fala das cagadas que você fez. É bom, cara, porque o pessoal tá em casa lá, eu vou lá, não vou fazer igual a ele, entendeu? É. Conta aí como você estudava pra galera aí. Eu demorei uns 2 anos mais ou menos para eu desenvolver uma técnica razoável, né? Como eu ficava muito tempo estudando parado, então aquilo me prejudicava nas costas, né? Então, o que eu fiz? Eu estudava 8 horas por dia, mais ou menos. Então, eu tinha que ter uma pausa. Uma pausa era necessária até para você ter uma facilidade na assimilação da matéria. Se você ficar 100% em cima, eu chegava uma hora que eu ficava lendo, relendo e eu não entendia. Então eu comecei a perceber que se eu colocasse algumas pausas dentro dessas 8 horas, a minha assimilação era melhor. Então eu esticava de 8 horas para estudo, o tempo total ficava em 10, sendo que essas 2 horas eram pausas. Puta, cara, 8 horas líquidas. Eram 8 horas líquidas. Então eram 10 horas, mas 8 horas líquidas que eu fazia. Dentro dessas 2 horas eu tinha os descansos e o intervalo do almoço. Nesses intervalos eu não comia, porque se eu comia, eu me O sentia... negócio do sono que você falou, né? Tomava um café. Era o café mesmo, para despertar. E eu dava uma volta, 1 ou 2 voltas no quarteirão de casa para eu dar uma esticada na coluna, para eu dar uma mexida, porque você começa a ficar com o corpo dolorido. Essa era a questão para eu estudar, para eu me dar fôlego para eu estudar. Eu já vi gente no seu canal falando que estudava, por exemplo, segunda eu vou estudar administrativo, constitucional, português. Terça-feira eu vou estudar raciocínio lógico, matemática financeira, economia. Eu não adotava essa linha. Eu pegava o edital, então eu falava assim, eu começava do mais difícil para o mais fácil. Então as matérias que eu tinha mais dificuldade, eu tenho que matar essa matéria, depois eu tenho que matar essa e essa. A que eu tinha menos dificuldade, o tempo total para eu revisar ela era menor. Então eu começava com uma matéria que eu caminhava mais devagar, né, no estudo dela, e eu ia em ordem crescente de tempo. Desculpa, decrescente de tempo. Então aqui o tempo era maior e aqui o tempo era menor. E eu fazia isso. Então tinha matérias que eu me dedicava 3, 4 dias nela, né, até fechar ela, e depois eu chegava em matérias que eu me dedicava 3 dias, depois 2 dias, depois tinha matérias que eu me dedicava 1 dia, que eu fechava ela não chegava a fechar inteira, né? Um dia não tem como, né? Mas te dei exemplo, tinha matérias que eu demorava 15 dias para fechar ela, né? Uma matéria? Nossa, 15 cara. dias. Sei lá, você pegava uma contabilidade geral, vai. Economia, por exemplo, eu acho que eram de 10 a 15 É dias. gigantesca essa matéria, né? Macro e micro, né? Uhum. Então demorava de 10 a 15 dias para ver ela inteira, né? E os livros são grandes, né? Maquin, são os livrões. Contabilidade também eu lembro que era de 10 a 15 dias. Administrativo era bem pesado. Tributário também era bem pesado. Nossa, direito civil também era o código inteiro. O regulamento de ICMS também era coisa... Esse é um dos piores, não era né? coisa pequena, não era coisa pequena também, demorava também. E aí depois chegava em português, informática. Era mais suave, era mais né? suave, né? Era mais suave. Eu cheguei a uma época também a fazer assim, metade do período eu começava estudando uma matéria que eu não gostava. As 4 primeiras horas eu estudava uma matéria que eu não gostava. E eu ficava saturado rápido. E chegava na quinta, na sexta, na sétima, na oitava hora que eu já estava meio saturado, aí eu estudava uma matéria que eu gostava. Porque é mais fácil, Entendeu? né? Aí pelo menos eu conseguia fazer 8 horas líquidas, estudando, entendeu? Eu cheguei a fazer isso também. Caramba. Eu cheguei a fazer isso. Mas você fazer mais do que, pelo menos para mim, mais do que 8 horas, já começa a ficar desanimador.
Não, fazer 8 horas líquidas já é desanimador demais, cara. Mas eu tava desempregado, né? E eu tinha que mostrar pra minha família que eu tava estudando, que eu não... Então eu tinha que fazer isso. E eu também sentia essa necessidade. Você tinha gás pra fazer isso? Eu tinha. Você tinha gás, cara. Mas ele ia acabando. Com o tempo ele vai acabando. Vai acabando. Ele vai acabando. Ele não vai. Ele vai acabando. Ele vai acabando. Mas você não conseguiu manter durante 2 anos as 8 horas, né? Não consegui manter. Não consegui. Caiu bem. Caiu. Até o concurso do ISS, eu estudava 8, 10, 12, 16 horas. Mas eu não consegui. Isso eu posso falar para você que durou uns 6, 7 meses. Ainda durou muito ainda. E depois isso daí foi caindo, até que eu fiquei estudando 8 horas por dia. Mas eu não focava num edital, né? Ficava um edital aqui, um outro ali, um gato pingado aqui, um gato pingado ali. E isso daí tirava o meu foco. Eu tinha que ficar auditoria até o fim. Controle externo até o fim. E você acha que isso foi um grande erro seu? É um grande erro. É um grande erro. Você não focar. Você tem que focar. O que você quer? É magistratura? É magistratura. Não são assim os juízes? É promotoria? É promotoria. Né? Agora, como o auditor ele é um concurso muito pesado, é muito. Então não dá para você ficar abrindo muito leque, ficar tentando. Então você já tem aqueles concursos próprios de auditoria, você ainda vai querer se agraciar com direito internacional, com comércio exterior, com regulamento aduaneiro, com ciências políticas. Não dá. Não dá. Você tem razão, porque na verdade a pessoa que presta concurso, por exemplo, para a Receita Federal, ela sabe que ela vai destoar muito em relação às matérias, porque é só na Receita que cai legislação aduaneira, regulamento, internacional, né? E de um curso de auditor para outro, o que muda mais ou menos é só a legislação específica. E é pesado. É pesado. Mesmo o ISS São Paulo, você tem as leis das taxas, né? Do ISS, você tem as leis complementares. Né? Você tem todo o Código de Conduta Municipal. O ICMS, você tem o regulamento, você tem a Lei Candir, você tem, né, o desdobramento da Constituição. Então é muita, né, o IPVA, o ITBI. Então é muita coisa de um edital para o outro de legislação específica, fora todo aquele arcabouço que você tem que já conhecer. As outras 20. Entendeu? É cruel. É muita coisa. Então, e ainda, mesmo assim, você vai se aventurar ainda nos outros cantos da vida de concurso, você não acaba passando em nada.